Gênesis capítulo 20 é a passagem que nós vamos meditar hoje de manhã. O tema da mensagem é graça na incredulidade. Grave esse tema, porque você vai ver que a história gira em torno desses dois temas. Por um lado, nós temos uma demonstração de graça profunda do Senhor, mas acontecendo num ambiente de profunda incredulidade. Também lembre-se que esses acontecimentos que nós vamos ler hoje no capítulo 20, eles são os acontecimentos que sucederam à história de Ló, que nós já passamos algumas semanas meditando a respeito dela. Então Ló vivendo na cidade de Sodoma, sendo retirado pelos anjos, perdendo a sua família, morando na caverna, aquele incidente terrível com as filhas dele. E logo depois que tudo isso acontece, parece que Abraão não quis mais permanecer naquela região em que ele estava. Vocês lembram que na história, vimos isso semana passada, Abraão ele ficou assistindo de longe enquanto a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. E por alguma razão que o texto não revela, ele entendeu que não deveria mais permanecer naquela região, e ele vai mudar de residência, e os problemas que vão ocorrer com ele serão justamente por conta dessa mudança de residência. Então nós vamos ler o capítulo 20, e quero fazer como sempre fazemos, a gente vai lendo verso por verso, e a gente vai então tentando colocar, obrigado meu filho, vai tentando acrescentar algumas informações. Então, no primeiro versículo nós temos Abraão mudando a residência. Verso 1 diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Então, ele morava numa região que já é bem relatada no livro de Gênesis, que era nos carvalhais de Manre. Foi ali que ele teve os seus encontros com Deus, foi ali que ele teve várias das suas conversas com o Senhor. E o narrador aqui da história, que no caso é o Moisés, ele está quase que preparando o nosso coração para os acontecimentos que ele vai narrar em seguida, porque no capítulo 12, você deve se lembrar quando Abraão fugiu para o Egito, e quando ele chegou lá no Egito, ele apresentou Sara como sendo a irmã dele. Aí criou todo aquele constrangimento que Faraó tomou Sara como se fosse sua mulher. E aí no final das contas trouxe uma problemática grande, porque ele teve que se explicar que ela não era mulher, que ela era esposa. Todas aquelas coisas. Então o autor está quase preparando a gente para uma história parecida. E ele faz isso dizendo que ele passou na terra do Neguebe. O Neguebe é uma região muito desértica no sul da terra de Canaã. E Abraão, antes de ir para o Egito e acontecer todo aquele constrangimento que aconteceu, ele apresentando Sara como sua irmã, ele passou por essa região também. Só que Moisés acrescenta duas cidades, a cidade de Cádiz, que ficava no limite da terra prometida, e a cidade de Sur, que já era uma cidade egípcia. Então ele está dizendo que Abraão saiu dos limites da terra prometida, ele estava muito próximo do Egito, e ele acabou se estabelecendo nessa terra de Gerar, que era uma terra de uma cidade pagã, e ele se estabelece ali. E aí no versículo 2, nós temos aqui o que eu chamei de reprise do pecado. Você que não acha possível reprisar pecado, está aí o pecado de Abraão reprisado. Disse Abraão de Sara sua mulher: ela é minha irmã. Assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então já disse para vocês que isso aqui aconteceu, inclusive nós já tínhamos pregado isso no capítulo 12. No capítulo 12 ele fugiu para o Egito, e quando ele chegou lá para o Egito, ele disse que Sara era irmã dele, e Faraó tomou Sara como sendo a sua mulher, colocou Sara lá no seu harém. Aqui não é mais o Faraó, aqui é Abimeleque, rei de Gerar. É muito provável que Abimeleque não seja um nome próprio, seja um título de rei, semelhante ao título Faraó. E o texto diz que Abraão apresenta Sara novamente como sendo sua irmã, e Abimeleque manda chamá-la para ser uma das suas esposas. Um fato interessante aqui, um detalhe intrigante, é que Sara estava no auge dos seus 90 aninhos de idade, e ela ainda estava arrasando corações nessa época. Então um bom estímulo aí para as irmãs continuarem, se cuidando, se embelezando, que você pode
chegar aos 90 anos ainda arrasando corações. Enfim, agora tem que levar em conta também que não era uma questão puramente de aparência. Nessa época as pessoas também se casavam por conveniências econômicas, por alianças políticas, por causa de negócios. Lembra que Abraão teve mais de 300 esposas, e essas mais de 300 esposas que ele teve, não foi porque ele se sentiu atraído necessariamente por cada uma delas, mas por causa das alianças políticas que ele ia fazendo. Então pode ser que tenha alguma coisa disso aqui, mas a Bíblia já relatou em passagens anteriores que de fato Sara era uma mulher muito bela. Então ela se torna parte do harém do Abimeleque. E aqui, irmãos, vocês não pensem que é uma coisa só menos, é uma coisa muito complicada. Então imagina que se esse casamento se consumasse, não haveria Isaac, não haveria povo de Israel, não haveria Cristo, não haveria redenção. Então é um problema que afeta diretamente a linhagem da promessa. É um problema que afeta diretamente a nós que estamos aqui mais de 4.000 anos depois. A promessa de Deus iria falhar se esse casamento aqui se consumasse, não haveria redenção. E aí é nesse contexto, terceira cena da história, em que o Senhor faz uma intervenção, a intervenção de Deus, do verso 3 ao verso 7, acompanhe comigo por favor. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque não sabia, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então vocês vejam que o negócio ficou sério, né? Ficou sério para o pobre do Abimeleque. Deus apareceu para ele em sonho. Em síntese, Deus disse: eu vou te matar. Vou matar você, vou matar seus filhos, vou acabar com o seu reino, eu vou matar todo mundo. Porque você está tomando uma mulher que tem marido. E ele responde: mas Senhor, eu não sabia, eles me disseram que eram irmãos. Aí Deus diz: pois é, por isso que eu estou aqui te avisando. Mas ela tem marido, então devolva ela para o marido, e ele é profeta, ele vai orar por você, e ele orando por você, eu vou ouvir a oração dele, e aí eu vou restituir a saúde sua e da sua família. Vocês vão ver que eles tiveram um problema de saúde por conta disso, Deus estava destruindo eles. Então eu vou restituí-la mediante a sua oração. Tem algumas observações aqui que vale a pena fazer. A primeira é que Abimeleque é pagão, mas ele é honesto, ele age com consciência, enquanto Abraão, que é filho de Deus, age com tremenda incoerência. Às vezes ímpios se comportam melhores do que cristãos. Então Abraão ele é incoerente, ele não confia em Deus. Vocês vão ver que mais para frente Abraão vai se justificar dizendo assim: eu não sabia que tinha temor a Deus nessa terra. Mas parece que o Abimeleque, mesmo sendo pagão, demonstra temer mais a Deus do que o próprio patriarca. Essa é a primeira observação. A segunda é que Deus é misericordioso com esse homem, apesar do seu paganismo. Deus o impede de pecar. Deus não quer destruí-lo, Deus não quer matá-lo, mesmo ele sendo um adorador de ídolos. Deus até reconhece que ele era um homem sincero no seu coração. Isso aqui, irmãos, é o que a maioria dos teólogos gosta de chamar de graça comum. Graça comum é um tipo de bênção geral que Deus dá a toda a humanidade,
E essa bênção impede que a humanidade se torne tão perversa quanto poderia ser, e ao mesmo tempo dê ao ser humano, mesmo no seu estado pecaminoso, a oportunidade de desenvolver certas virtudes, como altruísmo, honestidade, coragem, honra. Então, mesmo o ser humano sem se converter a Deus, ele é abençoado com esse tipo de graça, em que Deus dá a ele a possibilidade de ele desenvolver certas virtudes e ao mesmo tempo ter a sua natureza pecaminosa um pouco refreada. Então entenda que essa graça comum, ela não é uma graça salvadora. Essa graça comum, ela não perdoa pecados, ela não purifica os pecados. Para haver salvação, precisa haver uma graça especial, que é a ministração do Espírito Santo no coração do ímpio por meio do Evangelho. Quando essa graça especial chega no coração do ímpio e o Espírito Santo o quebranta, ele crê. Mas enquanto ele não crê, ele é abençoado por essa graça geral, que chega a todos os lugares, a todas as pessoas, por meio da família, por meio do governo, em que se freia a sua natureza pecaminosa, para que você não peque tanto, não seja tão mal quanto poderia ser, e ao mesmo tempo tem a possibilidade de desenvolver um certo comportamento honroso. Então a gente vê isso em Abimeleque. Ele é um rei pagão, mas Deus é misericordioso com ele em não destruí-lo e também dá a ele essa graça comum. A terceira observação é que Deus honra a Abraão apesar da sua fraqueza de fé. Deus o honra. Deus diz a Abimeleque o seguinte: devolva a mulher para ele, porque ele é o marido dela, e ele é profeta. Inclusive aqui é a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia, para descrever o Abraão, dizendo que ele é o porta-voz de Deus, e Deus dizendo: devolva a mulher e ele vai orar por você, e se ele orar por você, eu vou ouvir a oração dele e vou curar você, e a sua família, e o seu povo. Então vocês estão percebendo que Deus está honrando o patriarca Abraão, ou o profeta Abraão, apesar dele ser tremendamente inconsistente e até está agindo com incredulidade nesse momento. Abraão é infiel, mas Deus é fiel. Deus sustenta o seu pacto com Abraão, apesar dos seus pecados, apesar de todos os seus erros. Então é quase como se Deus estivesse dizendo assim: ele está todo errado na história, mas ele é o meu profeta, ele é o meu filho, eu ouço a oração só dele, eu não ouço a sua oração, ele é que vai orar por você e eu vou lhe curar. A próxima cena é Abimeleque indo atrás de resolver o problema. No versículo 8, primeiro ele comunica aos seus servos o que aconteceu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, eu imagino que ele não conseguiu dormir muito bem nesse dia, por razões muito óbvias. Então ele se levantou de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então ele reuniu lá os seus nobres, contou o sonho dele, e todo mundo ficou morrendo de medo, e Abraão dizendo que não tinha temor a Deus nessa terra. Depois Abimeleque confronta a Abraão, é a próxima cena. E aqui um parênteses interessante, que é a segunda vez em que Abraão está sendo repreendido por um rei pagão. Ele foi repreendido por Faraó no capítulo 12, por esse mesmo problema, e agora ele está sendo repetido novamente por um rei pagão. Verso 9 ao verso 13. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser a minha esposa. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão.
Então, o Abimeleque confronta o patriarca. Ele quer saber os motivos, por que você fez isso, por que você dissimulou a verdade. E aqui é o momento em que Abraão abre o seu coração, e ele coloca para fora assim, toda a sua fraqueza, toda a sua insegurança. Primeiro ele diz que ele não acreditava que naquela cidade alguém temesse a Deus. Agora aqui, irmãos, entenda-se temor a Deus não como aquela reverência que o convertido tem pelo Senhor, de adorá-lo, de amá-lo, de servir somente esse Deus. Abimeleque era um rei pagão. Ele está falando aqui o temor a Deus no sentido daqueles padrões morais gerais que Deus colocou no coração do ser humano através da revelação da consciência. Não sei se você lembra, mas Romanos 2, verso 14 a 16, fala que Deus colocou uma lei dentro de cada pessoa. Então o ser humano tem um senso judicial, um senso de certo e errado, e através desse senso ele se acusa ou se defende. Então ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Então Abraão diz aqui que ele não tinha certeza se o povo da cidade temia a Deus nesse sentido, no sentido de honrar aqueles valores gerais, como honra, como família e etc. E Abraão disse que não sabia se tinha isso. Ele disse que tinha medo que matassem ele por causa de Sara, e ele aqui dá a explicação, dizendo, na verdade eu não fui mentiroso de todo, ela é minha irmã por parte de pai, né? O único detalhezinho que ele omitiu é que por acaso ela também era sua esposa, né? E eles haviam feito um acordo que toda vez que chegasse em um local desconhecido, eles iam se apresentar como irmãos. Então aqui, irmãos, ele abre todo o seu coração e coloca para fora toda a insegurança dele e os motivos pelos quais ele agiu como agiu. A próxima cena aqui é o Abimeleque restituindo a Abraão. Isso aqui é bem significante. Verso 14 ao 16, olha aí. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Interessante que não chama ele de marido, né? Eu acho que aqui ele estava sendo meio irônico. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificado. É significante isso aqui, irmãos, porque Abimeleque é o sujeito que levou todo o prejuízo, mas ele está pagando como se ele fosse o causador de tudo. O texto diz que o resultado dessa situação toda foi que Abraão se tornou mais rico ainda. Primeiro, Abimeleque deu a ele servos, servas e animais. Essa mesma coisa havia acontecido no Egito. Abraão se tornou um homem muito rico justamente na época que ele estava no Egito, quando ele contou a mesma mentira a respeito de Sara. Aqui está acontecendo a mesma coisa, e aqui a gente vê uma demonstração da graça de Deus. Deus está abençoando esse homem apesar dos seus erros. Deus está abençoando apesar da sua incredulidade. Deus está abençoando apesar das suas inconsistências. Então ele devolve Sara. Ele não expulsa Abraão da terra, ao contrário, ele mostra a terra e diz a Abraão: escolha onde você quer viver, escolha o melhor da terra e diga onde você quer viver. Então Abimeleque está dizendo: você vai continuar vivendo da nossa terra, você vai continuar se beneficiando dos negócios com a gente e da nossa proteção. E por último, ele dá uma fortuna a Abraão como uma espécie de compensação por danos morais. O texto bíblico diz aqui que eram quantos ciclos? Me ajudem aí, 1000 ciclos de prata. Só para você ter uma ideia, um trabalhador braçal dessa época, ele ganhava meia peça de prata por um mês de trabalho. Um trabalhador braçal teria que trabalhar todos os dias durante 167 anos para conquistar essa fortuna que Abimeleque deu a Abraão de mão beijada. Uma senhora de uma indenização, não é? Uma senhora de uma indenização.
E a outra coisa que ele faz foi restaurar publicamente a moral da Sara, dizendo que ele não tinha tocado nela, eles não tinham consumado o casamento. Eu expliquei isso para vocês na outra passagem, que nessa época uma mulher, quando ia se tornar esposa, ela ia para o harém do rei, e ela permanecia um tempo lá, participando de vários rituais de purificação, até que o casamento fosse consumado. O casamento não foi consumado aqui, e ele honra, justifica Sara diante de todos, dizendo que ele não tocou nela, que ela é uma pessoa honrada. Parece que o Abimeleque está honrando mais a esposa do Abraão do que ele mesmo. Então é essa a passagem, irmãos. E no versículo 17, 18, finalmente o Abraão intercede pelo Abimeleque, dizendo: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então veja que ele só tem a saúde dele restaurada depois que Abraão ora. Abraão é o sujeito todo errado na história, mas ele é o profeta de Deus, ele é o escolhido de Deus. Deus fez uma aliança com ele, Deus fez um pacto com ele, e Deus se mostra abençoador, generoso, leal, mesmo quando Abraão demonstra não confiar no Senhor. Muito interessante isso. Pois bem, vamos caminhar para algumas lições, depois nós vamos orar. Tem uma lição um pouco mais teológica, que eu pensei enquanto estava ponderando nessa passagem, que é a seguinte: irmãos, se salvação fosse por obras, Abimeleque seria um excelente candidato. Ele tinha todos os predicados. Ele recebeu bem Abraão, ele tratou bem a esposa de Abraão, ele é um sujeito que demonstra padrões morais bem elevados, ele apresenta na história como sendo um bom rei, um rei generoso. O próprio Deus atesta a sinceridade e a bondade dele. Mas tem algo que chama a atenção: Deus não ouve a oração dele, Deus não se relaciona com ele, Deus impede ele de tomar Sara, mas Deus não atende a oração dele. Então, meu filho Abraão está todo errado, mas eu só vou curar a sua esterilidade quando ele orar. Isso, irmãos, é para lembrar a todos nós que a salvação não é de obras. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. E esse é um dos temas muito misteriosos na fé cristã e que por vezes incomoda o nosso coração pecaminoso. Mas é um tema muito repetido no Novo Testamento. Queria só olhar uma única passagem com vocês, em Atos capítulo 13, versículo 48. Só uma passagem do Novo para dar um pouco mais de substrato ao que nós estamos tentando falar. Atos 13, versículo 48. O contexto da passagem é uma pregação do apóstolo Paulo. Ele está pregando para um grande grupo de pessoas. Uma multidão enorme está ouvindo ele pregar. E algumas pessoas creram em Jesus nessa pregação do apóstolo Paulo. E Lucas, que é o narrador da história, ele dá uma explicação sobre o porquê essas pessoas creram. Atos 13, verso 48, diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foram os que creram? Os que foram destinados para a vida eterna. Tinha uma multidão enorme ouvindo a pregação, mas dentre aquela multidão, os únicos que creram no sentido de aceitar Jesus como Senhor, Salvador da vida, tomá-lo como Deus da sua existência, só foram as pessoas destinadas para a vida eterna. Isso é uma mensagem que está em toda a Bíblia. Eu não tenho tempo definitivamente de mostrar para vocês hoje de manhã, mas isso aqui está nas Escrituras do começo ao fim. E isso, irmãos, faz parte do modo misterioso como Deus conduz o seu projeto salvador. Às vezes deixando de fora gente que nos parece boa, e às vezes incluindo no meio do seu povo gente que nos parece ruim, como você e
e eu. E esse é um assunto que definitivamente a Bíblia não dá todas as respostas, mas tem algumas coisas que a Bíblia afirma que a gente não pode largar. A primeira é que Deus faz isso de um modo que Ele não é injusto. Ele faz isso sem ser injusto. Nesse sentido, eu estou dizendo para vocês que, no final das contas, Deus não está mandando ninguém para o inferno, porque todos nós já estamos no inferno. A Bíblia diz em João capítulo 3, 18, diz assim: quem nele não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Então não é que se você crer, se você não crer, você vai ser condenado. Ele diz que o presente, o estado atual do ser humano, já é um estado de perdição e de pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos no nosso delito e pecado, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, que nós éramos dirigidos pelo próprio Satanás. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou os nossos entendimentos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então o que eu estou tentando dizer para vocês aqui é que não foi simplesmente que Deus olhou para Abraão e para Abimeleque e resolveu fazer o seguinte: ó Abraão, eu vou separar você como meu filho, e Abimeleque, eu não vou separar você, eu vou mandar você para o inferno. Não, Abraão e Abimeleque já estavam no inferno, eles já estavam condenados. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e fez promessas a ele, Abraão creu. A Bíblia diz que ele era pagão quando Deus fez isso. Ele não era um ser bonzinho, ele não era alguém que estava glorificando e buscando a Deus. Ele era um pagão, tanto quanto Abimeleque era. Mas por razões que a Bíblia não explica, Deus resolveu salvar Abraão e resolveu deixar um rei que, dentro dos padrões morais comuns humanos, parece até ser uma boa pessoa. Então, Deus, irmãos, Ele faz isso segundo a sua sabedoria. E aí quando você ouve esse tipo de coisa, a maioria de nós sente vontade de perguntar: mas isso é justo? Aí quem sempre me pergunta se isso é justo, eu jogo Romanos 9 nos peitos dessa pessoa. Olhe comigo aí, Romanos capítulo 9, joga Romanos 9, que aí você vai conversar com quem você deve conversar, que definitivamente você não deve conversar comigo. Então joga Romanos 9 aí, olha o que diz Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois? Acharam aí? Romanos 9, essa referência é importantíssima, viu? Para quem gosta de ficar debatendo com os planos de Deus, está aí, Romanos 9, verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Resposta: de modo nenhum. Do que é que ele está falando aqui? Você pode olhar nos versículos anteriores do que ele está falando, ó. Versículo 11: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amei Jacó, aborreci Esaú. O texto sagrado está dizendo: quando foi que Deus amou Jacó? Quando foi que Deus aborreceu Esaú? Antes deles nascerem. Eles não tinham nascidos. O texto diz que eles não tinham nem praticado nem o bem nem o mal, mas Deus já tinha escolhido um e já tinha rejeitado o outro. Aí o apóstolo Paulo pergunta: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois está escrito, versículo 15, ele está citando Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Deus tem compaixão de quem Ele quer. Deus é Deus, e cale-se diante dele toda a terra. Versículo 16 ele diz: pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E ele cita depois no verso 17 o caso de Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado sobre toda a terra. Então, quando Faraó estava escrito lá no Antigo Testamento, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, não é assim que está escrito lá? O Senhor endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para mostrar o seu poder no Egito.
para mostrar que ele é Deus, para mostrar que todas aquelas divindades que os egípcios adoravam eram divindades mentirosas, só Deus é o Senhor. E aí você pode continuar querendo debater com Deus, versículo 19, tu porém me dirás, de que se queixa ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ora, porque Deus fica se queixando das pessoas que não creram, se é Ele que escolhe quem vai crer? Aí Paulo joga mais uma em cima de você, versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Olha a linguagem que ele está usando. Alguns vasos são de ira, outros são de honra. Alguns vasos Deus fez simplesmente para mostrar a sua ira, para mostrar que o salário do pecado é a morte, para mostrar que Ele é um Deus justo, que Ele pune o pecado. Outros Ele não quis fazer isso, Ele quis honrar essas pessoas. E se você quer discutir, levante sua voz a Deus e diga, por que o Senhor está fazendo isso? Aí é o mesmo que o barro discutir com o oleiro. Então esse é um assunto que a Bíblia se cala. A Bíblia simplesmente diz que é assim. Nós não temos todas as respostas sobre as dinâmicas que estão envolvidas aqui, sobre até onde vai a responsabilidade do ser humano, até onde começa a soberania de Deus. A única coisa que eu sei é que a Bíblia diz tanto que o homem é responsável, como afirma que Deus é soberano na salvação ao mesmo tempo. Eu sei que Deus não é injusto, que Ele não leva ninguém a pecar, mas Ele que na sua misericórdia, Ele quis tirar do inferno algumas pessoas e salvar essas pessoas. E em vez de você ficar brigando com Deus sobre o porquê Ele não fez isso com certas pessoas ou com o mundo inteiro, você deveria dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez um vaso de honra. Estava me lembrando das palavras de Jesus, né? Duro é esse discurso, né? Mas é bíblico, irmãos, é bíblico. Tem certas verdades da Escritura que são duras, mas aí você pega assim um copo d'água, engole, ó, toma e diz assim, Senhor, Tu és Deus, eu sou humano, Tua sabedoria é eterna, a minha não é. O meu conceito de justiça foi danificado pelo pecado, só a Tua justiça é pura. Então descansa no Senhor, porque Ele nunca comete nenhuma injustiça nesse mundo. Segunda lição: a incredulidade sempre será um perigo para nós. Até os crentes mais maduros, os mais experimentados no andar com Deus, são pessoas que estão sempre cercadas pela incredulidade. Aqui nós temos o pai da fé, aquele que recebeu o título nas Escrituras de pai da fé, sendo incrédulo. Um homem que falava com Deus, um homem que hospedou Deus na sua casa, que foi protegido por Deus diversas vezes. Deus apareceu para ele e fez promessas gloriosas, mas ele está caindo no antigo pecado, e ele está caindo nesse pecado porque ele não creu em Deus. A incredulidade cerca a gente, irmãos. A falta de confiança no Senhor sempre está cercando o nosso coração. Uma das demonstrações da incredulidade marcando a nossa vida é quando a gente começa a tentar resolver os nossos dilemas, os nossos problemas, os nossos conflitos através de atalhos. É como se saíssemos do caminho de Deus e nós começássemos a desbravar uma rota particular. Você quisesse formar uma estrada diferente daquela que Deus estabeleceu para você. E o que nós aprendemos nessa história é que isso ocorre com gente madura na fé, e isso também acontece com gente recém-convertida. Talvez seja bom recordar de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e versículo 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor. Não confie em você. Não confie nos seus sentimentos. Não confie nos seus sentimentos. Não confie nos seus conceitos. Não confie na sua experiência. Não confie na sua maturidade.
Toda vez que Deus estiver dizendo algo para você e o seu coração está pedindo outra coisa, os seus sentimentos estão pedindo outra coisa, toda vez que Deus disser para você andar por um tal caminho e você sentir muita vontade de ir por um outro caminho, escolha o caminho de Deus, porque de forma diferente você está agindo com incredulidade. Isso ocorre com gente madura, isso ocorre com gente recém-convertida. Então clame a Deus, admita a sua fraqueza e peça para o Senhor aumentar a sua fé. Você crê de todo o seu coração que quando Deus requer algo de você, é o melhor para a sua alma. A última lição, que essa, irmãos, trouxe tanta alegria para o meu coração essa semana. Apesar da nossa incredulidade, fraqueza e incoerência, Deus nos trata com distinção. Tantas vezes, irmãos, nós não agimos à altura da dignidade do Evangelho. Nem sempre agimos com gratidão a Deus, honra ao Senhor Jesus Cristo. Nem sempre nós nos comportamos como templos do Espírito Santo. Às vezes a gente nem se reconhece. Como é que eu posso estar pensando uma coisa dessa? Como é que eu posso agir assim? Como é que eu posso repetir isso de novo? Às vezes a gente chega diante de Deus, dobrando nosso joelho, dizendo: Senhor, eu estou aqui na Tua presença, trazendo esse pecado novamente. O mesmo pecado, pecado repetido. Apesar de tudo isso, irmãos, louvado seja Deus, o Senhor nos trata com distinção. A palavra diz que Ele nos trata como sendo a menina dos seus olhos, Zacarias 2:8. Malaquias 3:17 diz que nós somos o seu tesouro particular. Olha que declaração maravilhosa. Deus olhando para você cheio de erro, cheio de pecado, dizendo: você é meu tesouro particular. Apesar disso, Ele diz, Isaías 53, que nós seremos o presente que Ele vai entregar para o Filho. Chegando para Jesus dizendo: olha aqui, filho, o pagamento que você está recebendo por tudo que você padeceu naquele mundo, está aqui, ó. É esse povo. Deus nos trata, irmãos, com distinção. Ele vai nos fazer herdar com Jesus tudo aquilo que o Pai prometeu ao Filho. Então vamos louvar o nome de Deus por isso. 1 João 3,2 diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por enquanto ainda não se manifestou o que nós somos. Nós somos iguais a todo mundo, nós nos vestimos como todo mundo, nós falamos o que todo mundo, nós trabalhamos como todo mundo trabalha. Se colocássemos nós no meio de uma multidão, nós passaríamos despercebidos, porque nós não somos iguais às pessoas. Ainda não se manifestou o que somos, mas um dia Jesus vai voltar, e no dia em que Ele voltar, vai ficar muito claro para esse mundo inteiro, que Ele sempre teve um povo aqui, um povo amado, um povo distinto, um povo que Ele fez uma aliança, um povo que Ele amou, apesar de ser um povo pecador, um povo que o desonra, um povo que não age, que não vive do jeito, à altura da dignidade dEle, mas Ele ama esse povo, Ele amou esse povo, Ele determinou a si mesmo apresentar esse povo diante do Pai purificado, santo, com um novo corpo, e pegar esse povo transformado e entregar a Jesus Cristo como sendo o presente dEle. É por isso que o profeta, ou melhor, o poeta cristão, ao pensar sobre esse assunto, ele chamou de graça maravilhosa. Graça maravilhosa. É graça, completamente graça, do princípio ao fim.